Por ou contra? Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. Olha, nós estamos em rede pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Vocês vão acompanhar agora o debate com o advogado e coronel da Reserva do Exército, Valmir Videira. Sempre um prazer recebê-lo também. O advogado e professor da URCA, professor Fernando Castelo Branco. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Fernando. É sempre um prazer participar da discussão sobre ideias. Isso. Você que está acompanhando... Bom dia, gente. Bom dia, Carla, Nonato, Valmir, todos os nossos ouvintes, o pessoal que está acompanhando aí pela internet. Queria pedir desculpa já antecipadamente, vocês devem estar ouvindo umas marteladas aqui. O meu vizinho que está em obra, e aí essas entrevistas assim, feitas de casa, vão ter esses imprevistos de vez em quando. Já podíamos fazer valer a lei antiterror, Nonato. Vai aí para acabar porque está tentando atrapalhar. Mas, na verdade, são ossos do edifício. Você, ouvinte que acompanha o nosso debate pela 101,7, também pelo YouTube, Facebook, Twitter do Jornal Jangadeiro, pode participar. 981-543814. Eu já coloco em discussão aqui o texto, andei lendo aqui alguns resumos, muda 3 leis sobre antiterrorismo que já existem. O projeto está ampliando atos tipificados como terrorismo, permite a infiltração de agentes públicos em movimentos e dá autorização para operações sigilosas. Isso não pode restringir os movimentos sociais? Vou começar com o doutor Valmir. Olha, sem dúvida que pode, mas isso já é feito. É feito sem uma proteção legal e é feito no mundo inteiro, Nonato. E é uma das formas de se combater terrorismo, e aí existe o perigo de ser mal usada a lei, que no mundo inteiro se combate terrorismo, com tecnologia, com controle de dinheiro, que é uma coisa importantíssima, e com infiltração de agentes. Foi um dos motivos pelos quais teve de mudar a teoria americana de combate ao terrorismo, foi que os Estados Unidos abriram mão de infiltrar agentes, principalmente em Istambul e na região do Oriente Médio e toda aquela região da Mesopotâmia, aquela região toda da Pérsia, da antiga Pérsia, Irã, Iraque. Sempre houve agentes infiltrados, que é ali no bate-papo, é no bate-papo do botequim que muitas vezes são descobertas essas coisas. Então sempre teve isso, inclusive no combate ao crime comum. A Polícia Civil e a Polícia Militar no Brasil inteiro, e a Polícia Federal, tem gente infiltrada nas favelas, tem agente que vai comprar droga na favela para descobrir quem são os criminosos, mandam lá um casal com cara de maloqueiro para comprar droga, para descobrir quem é que está vendendo. Isso aí se faz. Agora, o que você disse é certíssimo. Existe o perigo de, com isso, você limitar os movimentos sociais, limitar até o direito de greve, até quando uma greve é legítima, a partir de quando e a partir de onde ela passa a afetar o funcionamento do Estado, e a partir de quando e de onde passa a oferecer risco para a população. É sempre um perigo, é sempre bom haver um controle social sobre isso, né? Professor Fernando, eu falo exatamente isso porque a expansão proposta pela lei pode limitar o exercício de liberdades fundamentais, a de opinião, expressão e de associação, não é isso? Isso, e você citou algumas liberdades importantes, viu, Nonato? Eu vou citar aqui para você um relatório produzido no âmbito das Nações Unidas. E quando a gente fala assim, um relatório produzido pelas Nações Unidas, parece algo assim distante, né, impessoal, quem são as Nações Unidas. Na verdade, são vários grupos de trabalho das Nações Unidas, várias relatorias que tratam de liberdades democráticas e que se manifestaram de forma contrária a esse projeto de lei que nós temos no Brasil. Só para não cometer nenhuma incorreção, eu vou citar para você exatamente quem dentro da ONU se manifestou sobre esse projeto de lei. A Relatoria sobre Proteção de Direitos Humanos e, atenção, Combate ao Terrorismo,
o grupo de trabalho sobre detenção arbitrária, a relatoria sobre liberdade de expressão, a relatoria sobre liberdade de associação, a relatoria sobre direito à privacidade, sobre situação de ativistas. E o que essas relatorias em conjunto produziram? Produziram uma manifestação da ONU dizendo o seguinte, abre aspas, uma definição excessivamente ampla do que seria o terrorismo, né, pode contribuir significativamente para a criminalização dos movimentos sociais e das manifestações em geral, pois estas, frequentemente, têm motivação política, ideológica ou social. O efeito é confundir atos políticos, ideológicos e sociais com terrorismo. Então, veja bem, mesmo dentro das Nações Unidas, no grupo de trabalho que trata de combate ao terrorismo, nós temos uma manifestação contrária a essa proposta de alteração da legislação brasileira. Então, nisso que é um consenso aqui entre nós, e que ela pode atingir movimentos sociais. O professor Valmir acertadamente diz o seguinte, olha, mas isso é uma prática no mundo inteiro. E é verdade, nos países que têm o desafio, que tem o problema real, concreto do terrorismo, essa prática ela é feita. É analisar a legislação americana, a legislação de Israel, por exemplo, a legislação de alguns países europeus que têm problemas, por exemplo, o caso da Espanha, como, por exemplo, o caso do próprio Reino Unido, o caso da França, tem legislações semelhantes a essa. O que eu quero ponderar aqui são duas coisas. Primeira, nós não estamos em um ambiente democrático sadio, normal, para fazer a discussão desse tipo. Nós temos um governo que foi eleito pelas regras democráticas, mas que o tempo inteiro flerta com o autoritarismo. Não é de hoje que nós sabemos que o presidente da República faz loas a governos da ditadura no Brasil, que dedicou seu voto no processo de impeachment a um torturador que participou de atos na frente de quartéis incitando uma intervenção militar dentro do funcionamento dos três poderes. Então, que flerta agora com a possibilidade de não reconhecer o resultado das eleições. E é nesse contexto que nós vamos discutir a ampliação do conceito de terrorismo que pode afetar movimentos sociais, que pode afetar movimentos políticos. Me parece, para além do debate sobre o conteúdo do projeto de lei, me parece um momento inadequado, me parece um momento inoportuno para fazer uma discussão como essa. Nós não estamos no melhor momento da democracia brasileira para discutir ações desse tipo. Deixa eu fazer uma pergunta que interessa bem ao ouvinte e a mim também. Quais as características para classificar uma conduta como um ato terrorista, hein, professor Valmir? As características que estão querendo aprovar na lei, que o projeto de lei que é do deputado Vitor Hugo, né, o projeto que está sendo discutido agora, propõe é que seja perigoso para a vida humana ou que seja potencialmente destrutivo em relação a alguma infraestrutura crítica, serviço público essencial ou recurso-chave. É uma coisa altamente ampla, mas vamos ver aqui, comparando para a população entender melhor, para o ouvinte entender melhor. 2 anos atrás, no início de 2019, houve aqueles atos que na época, inclusive, a imprensa chamou, e todo mundo chamava de terror. Se não era crime de terrorismo, mas as facções implantaram um clima de terror na cidade, colocando fogo em ônibus, explodindo torres de celular, torres de energia elétrica, pontes. Então, são coisas consideradas essenciais. Isso aí, evidentemente, seria abrangido. O alcance, o objetivo da lei, inclusive o projeto de lei foi proposto nesse cenário, e é importante que haja alguma definição para que as facções não façam mais isso, né, para que se consiga infiltrar a gente nas facções com esse objetivo. Serviço público essencial seria energia elétrica, do mesmo jeito, de alguma forma impedir que circule energia elétrica, fazer alguma coisa nas estações de tratamento de água, né, envenenar ou fazer alguma coisa nas estações de distribuição de água para que a população, ou para impedir ou para envenenar a população. Então, água tanto é um serviço público essencial quanto é um recurso-chave. Ou, agora, pode ir além, pelo que está aí, um serviço público essencial, a saúde e se houver uma greve na saúde ou uma greve na segurança, pode ser considerado, dependendo do teor da lei que for aprovado,
pode ser considerado. Tá? Então, é isso que se discute. Ok. Professor Fernando, o Brasil, o senhor considera uma ameaça em potencial a grupos terroristas? Ou seria uma tentativa de impedir manifestações de opositores, essa nova lei? Na minha opinião, Nonato, sem dúvida, é uma tentativa de silenciar os opositores políticos do governo. Porque, veja só, o Brasil ele não tem um problema real com o terrorismo. A exceção justa que foi feita aqui pelo professor Valmir foi esse episódio que nós assistimos há coisa de 2 anos atrás. Mas ele é episódico na história política brasileira, na história institucional brasileira. Ela não é a regra. Nós não temos um histórico de enfrentamento contra o terrorismo. Isso não existe. E se não existe, se no Brasil não há terrorismo real, a pergunta é: a quem se destina a lei antiterrorismo? Bom, e os próprios relatores da ONU estão dizendo, olha, isso tem cara de que está direcionado a todos. Não é só esses relatores da ONU, vamos pensar direitinho no histórico que existe no Brasil. Em 2019, Donato, o Ministério da Justiça produziu um relatório. O Ministério da Justiça investigou mais de 500 servidores públicos, entre professores, entre profissionais da área de segurança pública, simplesmente porque eles faziam parte de grupos organizados e autodenominados antifascistas, que era um grupo que fazia oposição àqueles que se organizavam para defender uma intervenção militar, para defender o retorno à ditadura no Brasil. Então, veja, se o governo monitorou, se o governo levantou informações, se o governo se infiltrou em organizações e preparou dossiês contra mais de 500 servidores, porque integravam a organização antifascista, se o deputado Daniel Silveira, que hoje está suspenso por decisão da Câmara dos Deputados, apresentou um projeto de lei também sobre a lei antiterrorismo, veja bem, Nonato, para considerar a organização terrorista os grupos denominados antifascistas. É esse o contexto que nós estamos falando. Então, tudo nos leva a crer que a intenção do governo não é combater o terrorismo, é exercer maior fiscalização e controle sobre os seus grupos opositores. Por isso, me parece que essa é uma discussão fora de contexto no Brasil. O Brasil já tem uma legislação antiterrorista, que eu tenho severas críticas a ela, do jeito que a legislação está posta, eu já acho que é uma legislação exagerada, mas que foi estabelecida em um outro contexto. O Brasil não tinha um histórico de atentados terroristas, mas ia sediar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada. Houve uma pressão internacional para que o Brasil produzisse uma legislação como essa, que se preparasse para receber eventos de grande porte, que são historicamente alvos de ataques terroristas. Vamos lembrar do caso da Olimpíada de Munique, por exemplo, certo? Mas fora desse contexto, uma legislação como essa serve apenas para exercer maior controle e fiscalização sobre grupos opositores. Um detalhe rapidamente sobre a abrangência do que passa a ser considerado terrorismo, certo? Na verdade, não é que passa a ser considerado terrorismo, mas que passa a ser objeto de ação contra-terrorista. No artigo 1º desse projeto de lei, Nonato, o parágrafo 2º vai enlarguecer a abrangência da lei antiterrorista para incluir aquilo que aparenta ter a intenção de intimidar ou coagir. Veja bem, aparenta ter a intenção. Aparenta para quem? O que caracteriza essa aparência? Quem vai fazer essa avaliação? Quem controla quem vai fazer essa avaliação? Entende? É uma coisa absolutamente abrangente e, por isso, muito perigosa. E condenada até por organismos internacionais de combate ao terrorismo. Conversando com o professor Fernando, que acaba de dar a explicação dele a respeito. Fernando Castelo Branco, se você ligou o rádio ou as redes sociais agora e sentiu um barulhozinho, é porque tem um vizinho dele, parece que ele está trabalhando, ou então ele é contra as ideias, ou contra a manifestação do Fernando. Não é isso, Fernando? Estou brincando aqui, mas a gente entende. Tem um trabalho a ser feito, eu já passei por isso em Romeu. Para esclarecer aí aos ouvintes, é uma obra que está tendo no apartamento aqui do lado, gente. Mas claro. É que tem muita gente falando, olha, tem um barulho, tem alguém batendo aí. É para acordar a vizinhança que o Fernando está dando entrevista aqui a gente. Valmir Medeiros, também advogado e coronel da Reserva do Exército, é o nosso outro entrevistado. E eu tenho aqui um dos aspectos preocupantes também, segundo os relatores, é a proposta de inclusão de um artigo da lei
que prevê a definição de terrorismo por qualquer motivo político, ideológico ou social. Esse vai no ponto que destacou agora o professor. O senhor concorda, Valmir? Olha, da deturpação não. Se isso aí for para coibir manifestações políticas, como as que estão acontecendo agora contra o presidente ou a favor do presidente, essas manifestações são legítimas. Como houve contra a presidente Dilma, como houve as manifestações pelas diretas já e por aí vai, essas manifestações são legítimas e não podem ser reprimidas. Agora, o que tem que se reprimir? Por exemplo, houve manifestações agora contra o presidente em que houve quebra-quebra, em que atacaram a polícia. Digamos que ataquem o hospital. Não pode. É semelhante a terror. Você atacar um hospital, atacar coisas do estilo. E veja só, no Brasil, nós às vezes damos uma de ingênuos, querendo dizer que não temos. Temos. As facções, sabidamente, do Rio e de São Paulo, elas exercem ação terrorista. E aí vamos para a prática. Em 1997, na vinda do São João Paulo II, então Papa, eu fui encarregado de planejar a segurança aproximada dele. Fiquei uma semana com ele dentro da residência do arcebispo do Rio de Janeiro, então Dom Eugênio Salles, no Morro do Turano, que foi inclusive palco oh meu Deus, daquele filme com o Capitão Nascimento, como é o nome do filme? O Tropa de Elite. Tropa de Elite. Eu até me sinto mal, só fazendo aqui um parênteses, Nonato, quando eu vejo aquele filme, eu me sinto mal, porque, como eu planejei, eu coloquei a Polícia Federal e a Polícia Militar, o BOP do Rio, fui eu que dei a tarefa para ele ficar um mês dentro da favela do Turano. Quando eu vi o filme, eu procurei saber e realmente morreu gente lá. Não fui o que eu mandei fazer, não foi o que eu mandei fazer. Eu mandei ficar lá dentro, por quê? Porque a facção que opera lá, opera com atos terroristas e oferecia risco para a vida do Papa. O que nós fizemos? A residência fica lá em cima do morro, onde tem a favela do Turano, né? Faz parte daquele complexo do Salgueiro, fica perto da Mangueira, de certa forma e tal. Então, e havia perigo de eles fazerem alguma coisa. Havia informações de que eles queriam chamar atenção de alguma forma. Houve discussão e a Polícia Federal me passou isso, falou, nós temos de fazer alguma coisa, porque senão eles podem oferecer risco, eles têm arma de grosso calibre, podem oferecer risco para a vida do Papa. O que nós fizemos? Nós exercemos uma pressão sobre a favela, pelo que eu soube depois, foi exercida essa pressão de forma errada, teve gente gente inocente da favela apanhando, teve gente sendo torturada, mas isso aí as facções do Rio já fazem. O que as facções do Rio fazem com as populações das favelas, em que eu fui criado, Nonato. Eu digo isso não é de ver na televisão. Eu fui criado na favela do Curral das Éguas, perto de Realengo, e minha mãe morava na favela da Cidade de Deus, aquele prédiozinho onde tem o tráfico que passa no filme Cidade de Deus. Minha mãe morava ali. Já naquela época, as facções que estavam começando já exerciam ações de terror sobre a população. Hoje em dia, muita gente quer romantizar a atuação, inclusive o Supremo, dizendo que não se pode combater isso. Como não? Arma de grosso calibre é terrorismo em qualquer lugar do mundo. Você permitir que bandidos carinhosamente usem fuzil, aí diz, não, eles usam para se defender. Ora, eles usam para se defender e estão ali usando com seu filho, É curioso que quem é contra o armamento, que eu também sou, o futuro que eu quero para o Brasil é o Brasil sem armas, polícia sem arma e bandidos sem arma. Como é no Japão hoje, né? Como é, de certa forma, em Londres, como é nos países escandinavos, em que a polícia não usa arma. Agora, você querer romantizar, dizer que não, no Brasil não tem terrorismo, essas facções, no Rio principalmente, exercem ações terroristas sim. Quando eles bloqueiam a favela e eles não estão fazendo carinho na população, não. Morre gente lá porque eles acham que essas pessoas fizeram um papel de X9 entregando. Eu tive vizinha minha, filha da minha lavadeira, foi torturada na favela em que eu fui criado, cortaram os bicos dos seios dela,
amarraram num poste, bateram. A facção fez isso porque achou que ela tivesse passado informações da facção. A facção fez isso. Isso aí é terrorismo, não é? É tortura, não é? Claro que é. Mas aí a gente romantiza. Vejamos só. Pode haver os efeitos colaterais dessa lei? Pode haver. Qualquer remédio, ainda que bom, tem seus efeitos colaterais. Agora, que é necessário proibir que as facções façam ações de terror, que é necessário proibir que as facções façam o que fizeram no Ceará em 2019 e fizeram no Brasil inteiro, em Santa Catarina, em São Paulo. Santa Catarina viveu um terror tremendo pouco tempo antes. Então, é necessário coibir isso. Um país civilizado não pode permitir que chegue a esse ponto. Professor Fernando, ainda sobre essa colocação feita pelo Dr. Valmir, qual é a sua visão em relação às facções? Devem ser tratadas na lei antiterror ou devem ser tratadas na lei penal? Então, agora nós chegamos no ponto que me parece ser aqui a divergência da percepção entre mim e o professor Valmir, que é a aparente confusão entre o que é um ato terrorista e o que é um crime. Veja, não há a menor dúvida de que o crime organizado, de que as facções, elas devem ser combatidas, elas devem ser duramente combatidas, certo? Isso aqui não é a polêmica entre nós. A polêmica entre nós é se tráfico de drogas e a violência que envolve o tráfico de drogas é terrorismo ou não. Na minha opinião, não. É crime, obviamente, hediondo, é um crime bárbaro e que deve receber uma resposta proporcional do poder público. Então, nessa configuração, nesse exemplo que o Valmir nos trouxe sobre a ocupação das favelas do Rio de Janeiro e a violência que é praticada contra a sua população, não considero que isso seja terrorismo. Por quê? Porque o terrorismo significa você levar um medo generalizado à população civil ou ao Estado através de ataques para forçar o poder público a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, vamos agora para o segundo exemplo. Quando aqui no estado do Ceará nós tínhamos uma política pública de remoção de presos, tirar presos do estado do Ceará, levar para outros locais, ou bloquear sinal de presídio, percebem? Nós temos... E como resposta contra essa política pública, você ataca viadutos, você ataca ônibus, instalações, prédios do governo, aí sim, de acordo com a legislação internacional e de acordo com a legislação que nós já tínhamos desde 2016, está configurado o terrorismo. Porque você se vale do medo generalizado contra a população civil, o ataque contra instalações, para forçar o governo a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Então, nós temos um problema histórico, pelo menos desde meados dos anos 70 e mais intensificado a partir dos anos 80, um problema com o crime organizado, o tráfico de drogas, o combate ao tráfico de armas no Brasil e ao tráfico de drogas no Brasil. Isso deve ser combatido e pode ser combatido com a legislação penal que nós temos, tipificando isso como crime comum, como crime hediondo, como um crime bárbaro, mas como crime comum. Não confundindo isso com o crime de terrorismo. Facções e organizações criminosas, traficantes de drogas, não cometem atos de terrorismo, Fernando? Eventualmente podem cometer, como eu citei aqui o exemplo que nós vivenciamos 2 anos atrás, quando eles se enfrentam com uma política pública do Estado, quando eles voltam essa violência bárbara, certo? Contra a população civil. Nesse exemplo que o professor Valmir nos trouxe, porque acredita que foram delatados, porque esperavam receber um acobertamento, uma proteção e não receberam, isso é crime, mas não é considerado pela legislação internacional como um ato de terrorismo. Ampliarmos a legislação antiterrorismo que nós temos hoje no Brasil para combater crime comum é uma deturpação do conceito de terrorismo e pode fazer com que o Brasil descumpra obrigações internacionais, porque você acaba vulgarizando o conceito de terrorismo e acaba tratando de uma maneira desproporcional o que são os atos de crime comum. E olha que agora o debate está estabelecido no âmbito do combate ao crime e do combate ao terrorismo. Existe um outro risco, que é o de, ao vulgarizar o conceito de terrorismo, a gente poder incluir no combate ao terrorismo manifestações políticas, ideológicas, sociais, como é o que a gente vem assistindo no Brasil. Quando você, por exemplo, infiltra agentes da Polícia Federal em organizações de profissionais da segurança pública, em organizações de professores que se organizam em organizações antifascistas, por exemplo.
Quando, por exemplo, Daniel Silveira tenta acrescentar a essa lei essas organizações antifascistas como organizações terroristas. Quando o governo brasileiro tenta comprar um equipamento, Nonato, o Pegasus, e aí o ouvinte pode fazer uma pesquisa rápida na internet, é um equipamento utilizado por Israel, que aí sim tem um histórico de problema real com o terrorismo, tem uma legislação antiterrorista há muito mais tempo do que nós, mas é um equipamento capaz de ouvir ligações telefônicas, de invadir computadores, de hackear contas bancárias. Nós temos procedimento para isso hoje no Brasil. Você precisa de autorização judicial para interceptar uma comunicação telefônica. Com esse equipamento, os órgãos de inteligência do Poder Executivo seriam capazes de fazer isso sem a autorização judicial. É disso que nós estamos falando. O problema é vulgarizar o que é o terrorismo. E aí nem você combate o terrorismo de maneira eficiente e nem, por outro lado, permite a manifestação das liberdades públicas, das liberdades democráticas que um país democrático precisa ter. Ok. A nossa querida Carla tem uma pergunta de ouvinte que a gente não vai deixar de atender, claro. Vamos lá, Nonato. Breno Souza pergunta aqui aos nossos participantes sobre o debate, politicamente falando, quais são as chances de projetos autoritários que buscam cercear a liberdade de pensamento, tais como esse, serem aprovados? Quais as chances de aprovação desse projeto? Professor Valmir. Olha, não é uma resposta mal criada, não, mas eu digo uma coisa há bastante tempo quando me perguntam sobre essas coisas assim. Eu digo que a minha bola de cristal está no concerto há anos. É muito difícil. E aí eu peço a ele que entenda desse jeito. Você fazer uma futurologia, né? Você tentar prever. No Congresso, as negociações são imensas. Muitas vezes se aprova uma coisa que não há consenso, porque um grupo que queria votar em outra coisa pediu o apoio daquele grupo. Olha, você aprova aqui, eu aprovo ali. Então, hoje, essas ações antiterroristas, esse projeto de lei tende a ser aprovado, tende a haver modificações. Existe a tendência tanto para modificar quanto para aprovar. Não do jeito que está. Há pressões grandes para que seja modificado. O que vai ser modificado, o que vai ser alterado, e também existe uma dificuldade de como alterar. Não é fácil na Câmara alterar todo um projeto, não. Um projeto é uma coisa muito forte. Não se pode alterar tudo para não descaracterizar. Mas existem formas de alterar. Se vai ser usado ou não, não se sabe. Mas deve ser alterado e deve ser aprovado. Professor Fernando. Esse é um projeto que hoje está em tramitação em uma comissão especial da Câmara dos Deputados, criada especificamente para analisar esse projeto. Antes disso, o projeto passou pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Para que os ouvintes entendam o que foi na Comissão de Segurança Pública, a discussão e votação do projeto durou 4 minutos. 4 minutos. E foi aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Então, a tendência dele ser aprovado nas comissões é alta, certo? Nessa comissão especial em que ele está tramitando atualmente, é uma comissão formada por 34 integrantes, 20 já foram indicados, falta a indicação dos outros 14. Quando a gente tiver a composição da comissão, a gente tem uma ideia sobre o que vai acontecer com o projeto, se ele vai ser modificado, se não vai, se vai ser aprovado, rejeitado. Eu imagino que a tendência nas comissões é ele ser aprovado. Não sei o resultado de uma discussão como essa em plenário, porque aí é uma votação muito mais ampla, são muito mais outros grupos de pressão que incidem sobre essa votação. Mas a minha expectativa, infelizmente, é que nas comissões ele seja aprovado. Talvez algumas modificações barrem algumas coisas na Comissão de Constituição e Justiça, mas a minha expectativa, se o projeto for derrotado, é para que ele seja derrotado em plenário. Nas comissões, eu acho que não. Ok, nós estamos chegando ao final desse nosso debate, dessa sexta-feira. Só para lembrar que, historicamente, a lei antiterrorismo, que está em vigor desde 2016, há 5 anos, portanto, ela pouco tem sido utilizada em investigações da Polícia Federal, resultou na condenação de apenas 11 pessoas nas maiores operações contra supostos terroristas do país. Houve casos em que a Justiça recusou as acusações e de suspeitos que, após prisões preventivas, não foram processados.
Nas últimas semanas, porém, o governo se movimentou para reabrir a discussão de um projeto que pode ampliar o alcance das ações contra o terrorismo. A gente agradece a presença muito ilustre de vocês dois, nosso convidado, professor Fernando, muito obrigado também ao professor Valmir, que mostram realmente a importância de se discutir questões como essa, onde opiniões que possam ser divergentes clareiam, dão transparência ao ouvinte, ao cidadão, a compreensão melhor dessas novidades. Muito obrigado, bom dia, a gente agradece. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço para o Nonato, para o meu amigo Fernando e para a Carla. Um abraço. Fernando, muito obrigado. Gente. Me desculpando aí mais uma vez pelo baticum aqui do lado. Prometo que numa próxima oportunidade vou encontrar um lugar mais seguro para que a entrevista aconteça sem problema, gente. Obrigada. A gente deu para compreender a necessidade do ofício e a necessidade de quem está trabalhando do outro lado também, com o zelo de quem precisa organizar-se. Grande abraço. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram também relatando, fazendo relações a esse debate. 10h39 agora.